você vai falar em público, uma dica importantíssima é você conhecer a plateia, o público com o qual você vai conversar. Fernanda, mas eu não dou palestra. Ok, mas você faz audiência, você atende o seu cliente, você de alguma forma tem contato com humanos. E tendo contato com humanos, esse humano é o seu público naquele momento. Então você precisa adaptar, adequar a sua comunicação para aquela pessoa que vai receber. Quanto mais próximo você falar dela, e próximo não é de se aproximar somente, mas sim de se aproximar na comunicação e na maneira como ela entende, mais chances você tem de êxito. Então, se você vai fazer uma audiência, a dica é: chegue antes. Se houver possibilidade, entre antes na sala de audiência e veja como aquele juiz age, como aquele promotor faz as audiências dele. Verifica o clima que está ali naquela sala, porque assim você consegue levar a sua comunicação mais assertivamente para aquele juiz, para aquele promotor. Quando você tiver a oportunidade de conversar com o seu advogado adverso, converse. Por quê? Porque assim você vai ter percepção de como ele interage, de como ele age. Então você vai ter mais chances de conversar com ele, por exemplo, numa audiência de conciliação, vai ter mais chances de ter o ok dele ou o aval dele para ele conversar com o cliente dele. Então veja, adequar a sua linguagem à linguagem do outro, ela vai muito além de você apenas falar para uma plateia. E quando você for falar com uma plateia, eu, por exemplo, quando eu ministro palestras, eu não faço palestras só jurídicas, eu faço palestras em empresas particulares também. A minha expertise é desenvolvimento humano, então eu trabalho com empresas privadas, empresas públicas, sindicatos, corporações, associações. Eu trabalho onde tiver pessoas, onde a gente precisar conversar com o comportamento humano, autoliderança, a gente vai conversar. Então, uma tática que eu uso, que é uma estratégia interessante, um hack interessante para você, eu sempre estudo a empresa antes. Então, o que eu faço? Eu entro no site, vejo a comunicação. Se eu puder ir antes na empresa, um dia antes, eu vou, porque aí eu ando pela empresa e vejo como eles se comunicam entre eles. Lembra que quando eu vou ministrar minha palestra, eu não posso ser palestrante. Eu tenho que chegar lá como uma igual, porque a receptividade vai ser maior se eu for uma igual a eles. A mesma coisa quando você está numa comunicação. Se você coloca a pessoa muito distante de você, a tendência é que sua comunicação seja truncada, porque ou ela vai temer o que você tem a dizer, ou ela vai ficar na defensiva, ela vai rejeitar o que você tem a dizer. Então, quanto mais próximo eu estiver do meu interlocutor, mais chances eu tenho de criar conexões e de acessar aquela pessoa de uma maneira que ela esteja mais disponível para me ouvir. Faça esse exercício, pratique isso na sua advocacia. Vai atender o cliente, entre nas redes sociais dele, verifique como ele age, como ele conversa, como ele se expõe. Ah, Fernanda, ele fala nós lá e nós fuma, eu vou falar assim? Não, mas você vai falar mais informal. Porque se você falar para ele que você vai interpor um agravo de instrumento, ele vai falar oi, ou ele vai fingir que... nossa, minha advogada é inteligente. Entendeu? Não é assim. A gente tem mecanismos de mostrar e impor autoridade sem humilhar o outro. E a comunicação não veio para humilhar, ela veio para facilitar as relações humanas. Então experimenta ser mais próxima do seu cliente em relação à comunicação, e aí você vai ter mais chances de êxito dentro da sua jornada da advocacia. Fernanda Ferreira reverbera comigo na jornada da advocacia. Obrigada!